Nosso assunto de hoje, união estável. Vamos começar a tratar da união estável, primeiro na parte histórica. Primeiro, que há 100 anos atrás, quando nós tivemos a entrada em vigor do nosso primeiro Código Civil, há um pouco mais de 100 anos atrás, no começo do século passado, o nosso Código Civil de 1916, que entrou em vigor em 1917, no ano seguinte, uma vacatio legis também de um ano, tal como o nosso atual Código Civil, ele não fazia previsão de união estável. Mais do que isso, nós passamos praticamente o século passado inteiro sem uma regulamentação, sem uma previsão sobre união estável. Na verdade, nós passamos a ter um número muito grande de casais vivendo como se fossem casados, mas sem serem casados, ali na segunda metade do século passado, que quando essas décadas iam se transcorrendo, década de 50, de 60, de 70, ia aumentando o número de casais, o que aumentou muito na década de 70 e 80. Passou, então, na década de 80, a ter uma pressão muito grande para que o legislador fizesse uma lei regulamentando os direitos e deveres da união estável. Essa lei veio, finalmente, apenas em 1994. Só em 1994 veio a primeira lei tratando da união estável, a Lei 8971 de 1994. Essa primeira lei, ela era tão esperada, ela tão aguardada, que ela foi recebida pela população rapidamente. E a população discutia, se informava, se ligava à televisão, o rádio, tinha alguém discutindo, alguém falando sobre a Lei 8971 de 94. Até hoje, tem gente que diz assim, olha, para ser união estável precisa morar junto 5 anos. Isso não existe mais. Isso realmente já existiu. Esse prazo mínimo de convivência de 5 anos já existiu, estava na lei de 94. Só que ela só permaneceu por 2 anos, porque demorou tanto para fazer a primeira lei, só chegou em 94, mas 2 anos depois, em 96, nós tivemos uma segunda lei, a Lei 9278, que veio para complementar a lei de 94, e alguns aspectos que a lei de 94 não tratava, e também corrigiu alguns equívocos que o legislador acreditava que eram equívocos da lei de 94, portanto, revogando parcialmente as leis de 94. E uma das coisas que revogou, um dos aspectos que se revogou, o entendimento da doutrina, da jurisprudência a partir de 96, é esse prazo mínimo de 5 anos. Então, o prazo mínimo de 5 anos só permaneceu no Brasil mesmo durante 2 anos, de 94 a 96. Logo, em 96, nós não passamos mais a ter um tempo mínimo de convivência para a configuração da união estável. Passados mais alguns anos, lá em 2003, entra em vigor o nosso atual Código Civil. Em 11 de janeiro de 2003, o nosso Código Civil entra em vigor e nos artigos 1723 a 1727 regulamenta um tema chamado união estável. Então, a primeira pergunta que nós enfrentamos é: o Código Civil, o novo Código, o atual Código, lá no 1723 a 1727, revogou ou não as leis de 94 e 96 da União Estável? Para responder essa pergunta, a gente tem que lembrar do artigo 2º da Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro. O que diz o artigo 2º da Lei de Introdução? Quando uma lei mais nova regulamenta inteiramente um assunto, um tema tratado em lei anterior, essa lei anterior está revogada. E em nenhum momento o Código Civil ressalvou que a legislação extravagante permanece em vigor, como acontece no bem de família. Se você comparar os artigos do Código Civil da União Estável com os artigos do bem de família, do Código Civil também, lá no bem de família, o Código Civil ressalva expressamente que a legislação especial do bem de família permanece em vigor. Logo, no próximo tema tratado no Código Civil, que é a união estável, essa ressalva não existe. Não existe uma ressalva de que
a lei especial ou as leis especiais tratando da união estável permanecem em vigor. Usando esses dois argumentos, nós podemos chegar à conclusão, como a maior parte do entendimento da doutrina, de que as leis de 94 e as leis de 96 estão revogadas, não obstante não ser pacífico. Parte da doutrina, parte da jurisprudência entende que as leis de 94 e 96 permanecem em vigor. Entretanto, o entendimento que prevalece é que as leis de 94 e 96 foram revogadas. Então, realmente, no meu modo de ver, foram revogadas. Porque o Código Civil tratou inteiramente ao longo do Código de todo esse tema, chamado união estável. O Código Civil tratou da união estável. Nos artigos 1723 a 1727, o Código Civil traz o arcabouço jurídico, a espinha dorsal da união estável. Mas, na verdade, ao longo do Código, o Código trata de todos os aspectos da união estável. Tanto é verdade que, quando a gente estudou regime de bens, eu falei várias vezes, regime de bens se aplica ao casamento e também à união estável. Quando a gente fala da aula de alimentos, a gente fala que os alimentos se aplicam ao casamento, aos parentes e também à união estável. Né? E assim por diante. Quando a gente fala de parentesco por afinidade, os parentes por afinidade são os parentes em relação aos parentes do nosso cônjuge ou do companheiro. Os parentes por afinidade são os parentes que nós temos em relação aos parentes do meu cônjuge ou companheiro de união estável. Vale para a união estável também. Então, o código, ao longo dos temas, no tema de alimentos, trata também dos alimentos da união estável, não só do casamento e parentesco. No parentesco por afinidade, trata do parentesco por afinidade na união estável, não só do casamento é igual ao da união estável, parentesco por afinidade, e assim por diante. Então, ao longo do Código Civil, os temas vão sendo abordados também em relação à união estável. E, nesse título, 1723 a 1727, nós temos a espinha dorsal da união estável, que a gente passa a aprofundar agora. Requisitos para a configuração da união estável. Primeiro requisito, qual que é o tempo? A convivência é duradoura. Duradoura quanto? Qual que é o prazo mínimo? Não tem mais. Desde 96 não tem mais. Então, pelo amor de Deus, não pode falar que, olha, tem que conviver junto no mínimo 5 anos. Isso não existe já desde 96. Então, tem que ser uma convivência duradoura. Não é uma convivência de um fim de semana, ou 15 dias de férias, 30 dias de férias. Uma convivência duradoura. Duradoura quanto? Isso analisado no caso a caso. A jurisprudência nos dá uma dica. Eu já vi entendimento, julgados, em que reconhecia a união estável por convivência de 1 ano, 10 meses, 9 meses, 8 meses. Então, isso é analisado no caso a caso. Agora, alguns poucos dias, ou uma quinzena, um mês apenas, não vai ser uma convivência duradoura. Tá? Mas não tem uma data, um prazo mínimo. Isso não tem. Tá? É analisado no caso a caso, basta que seja duradoura. Segundo requisito, a convivência tem que ser pública. Um relacionamento às escondidas, feito esconsamente, secreto, um relacionamento secreto, não configura união estável. STJ é passível, egrégio superior, Tribunal de Justiça tem vários julgados nesse sentido, de que a convivência tem que ser pública, é requisito, é elemento essencial para a configuração da união estável. 2 pessoas, o egrégio Supremo Tribunal Federal e também o egrégio Superior Tribunal de Justiça, não permitem união estável 3 ou mais pessoas concomitantemente. São 2 pessoas. Tá? Não dá para fazer sozinho, claro, né? Mas também não existe união estável de 3 pessoas ao mesmo tempo. 3 pessoas vivendo em união estável ao mesmo tempo. Tanto é verdade que o CNJ, Conselho Nacional de Justiça, que regulamenta a atividade dos cartórios extrajudiciais, proibiu que, por exemplo, os tabelionatos de notas lavem escritura de uma família formada por 3 pessoas em união estável ao mesmo tempo. Porque esse é o entendimento da jurisprudência dos tribunais superiores e do Supremo Tribunal Federal, e, consequentemente, o CNJ determina a adoção aos cartórios extrajudiciais desse entendimento jurisprudencial, em que só existe união estável de 2 pessoas. Tá? A convivência tem que ser contínua. O que significa isso?
Enquanto existe convivência, existe união estável. Se essa convivência termina a própria união estável. É diferente do raciocínio do casamento. Porque no casamento, se o marido sai da casa, ou se a esposa sai da casa, eles continuam casados. Enquanto não tiver a morte ou o divórcio, não dissolve o casamento válido, conforme já estudamos na aula de casamento. O casamento válido, contraído dentro da lei validamente, só se dissolve ou pelo casamento, ou pelo divórcio, ou pela morte. Não tem uma terceira opção. Mas a união estável é diferente, porque a união estável não tem essa formalidade do registro, etc. Consequentemente, o término da convivência termina a própria união estável. Então, usando aqui a expressão do Código, em especial no artigo 1723, se esse relacionamento é descontinuado, se termina a convivência, termina a própria união estável. Isso é importante, porque se não existe união estável, não existe o quê? Regime de bens. Então, se terminou a convivência, terminou a própria união estável, terminou o regime de bens. Então, o que ele comprar é só dele, o que ela comprar é só dela, né? E assim por diante. Lembrando que, eu dou exemplo, o que se terminar o relacionamento entre ele e entre ela, ou pode ser entre dois homens ou entre duas mulheres. Quando eu falo duas pessoas de sexo diferente ou do mesmo sexo. O Supremo Tribunal Federal é pacífico, o entendimento hoje é pacífico da jurisprudência, e, consequentemente, a doutrina que era divergente na época não é mais, de que a união estável se configura, aliás, o casamento também, falamos isso lá no casamento, de que é possível tanto o casamento quanto a união estável de pessoas do mesmo sexo ou de sexo diferente. Nas palavras do Supremo Tribunal Federal, é a união estável heteroafetiva e a união estável homoafetiva, que tem exatamente os mesmos requisitos, os mesmos direitos, os mesmos deveres. Não há qualquer distinção jurídica entre a união estável heteroafetiva e a união estável homoafetiva, conforme hoje a pacífica jurisprudência do Brasil. Objetivo de constituição de família. O casal tem que ter o objetivo de formar ali uma família. Quando eu falo objetivo de formar uma família, eu não estou falando de filhos, não tem nada a ver com filhos. O casal decide se quer ter filhos ou não, é uma decisão do casal. Agora, o casal forma ali uma família, os dois estão ali formando uma família, isso sim que é importante. Se eles estão ali para burlar a lei, por exemplo, para conseguir uma cidadania, então o objetivo não é a constituição de família. A gente ouve muito mais isso lá nos Estados Unidos, na Itália, na França, Portugal, Espanha, é um casamento com o objetivo de ter a cidadania norte-americana, francesa, italiana, portuguesa, espanhola, né? Mas vamos supor que isso aconteça no Brasil. Vem alguém aqui, se ocorra a união estável, o casamento, sem objetivo de construção de família, não está preenchendo um requisito da união estável. Objetivo tem que ser objetivo de formar ali aquele casal, um núcleo familiar. E é esse que requisito, inclusive, que diferencia um mero namoro, que não gera direito a nada, nem deveres nem direitos, né? Não tem direito a regime de bens, direito a alimentos, direito à herança, direito à pensão por morte do INSS, não tem direito a nada, o namoro, né? Com a união estável. O casal forma ali um núcleo familiar, é a união estável. Tem direito a alimentos, tem direito à herança, etc. É um mero namoro, mesmo que um namoro demorado. É namoro, não gera qualquer direito. Entendimento hoje tranquilo também do Superior Tribunal de Justiça. E o último requisito, inexistência de impedimento matrimonial. Aqueles impedimentos matrimoniais lá que nós estudamos, do artigo 1521. 1521 trata dos impedimentos matrimoniais, aquelas proibições para o casamento. Casamento de pai com filha, irmão com irmã, e assim por diante, aqueles impedimentos lá do artigo 1521. Os impedimentos matrimoniais se aplicam também à união estável? A resposta é sim, os impedimentos se aplicam à união estável. As causas suspensivas, não, mas os impedimentos se aplicam sim à união estável. Presentes todos esses requisitos, e esses requisitos são cumulativos. Esses requisitos são cumulativos. Então, existe união estável. Então, requisitos cumulativos. Falhou um requisito, não existe união estável, não existe, não configura união estável. Aqui eu acabei respondendo agora há pouco,
né? Os impedimentos matrimoniais e as causas suspensivas se aplicam à união estável? Os impedimentos matrimoniais, sim, se aplicam à união estável. Mas as causas suspensivas, artigo 1723, não se aplicam à união estável por determinação expressa da lei. Entretanto, em relação aos impedimentos matrimoniais, existem exceções. Existem situações, exceções, em que a pessoa não pode casar, mas já pode manter união estável. Quais são essas exceções? Eu vou dar uma dica. A dica aqui é a palavrinha separação. Se você lembrar da palavrinha separação, você mata a charada de todas as exceções. Separação judicial, separação extrajudicial ou separação de fato. São as exceções. Separação judicial, separação extrajudicial e separação de fato. Se há separação judicial, extrajudicial ou separação de fato, o casal que está casado ainda não pode casar com outra pessoa, porque precisa divorciar antes, mas já pode manter união estável. Dou exemplo. Casal está ali casado, morando na mesma casa, tem uma discussão, o homem sai da casa. Logo, vou embora, pega as coisas dele e saiu. Está uma separação de fato. Não procuraram tabelionato de notas, nem advogado, nem entraram com ação judicial, nada. Mas apenas uma separação de fato. Mas existe prova dessa separação de fato. Ele passa a conviver com outra mulher, ela passa a conviver com outro homem. Essa mulher com outro homem pode configurar união estável? Sim. Esse homem com outra mulher pode configurar união estável? Sim. Mesmo não tendo divorciado ainda? Mesmo, porque ocorreu uma exceção, é a separação de fato. Ou se ocorreu uma separação judicial, uma separação extrajudicial. São, então, essas exceções que vão permitir, mesmo que a pessoa não possa casar, porque ainda está casada, precisa divorciar antes, mesmo que não possa casar, já pode manter união estável. O deficiente mental pode manter união estável? Eu fiz essa pergunta porque houve uma alteração da lei, uma alteração importante da lei com o Estatuto da Pessoa com Deficiência em 2015, que entrou em vigor em 2016 por conta da vacatio legis. O Estatuto da Pessoa com Deficiência, de julho de 2015, que entrou em vigor em janeiro de 2016, determina que a pessoa com deficiência mental ela pode se casar, ela pode manter união estável, ela pode decidir, ela pode e deve decidir com quem vai ficar, com quem vai se relacionar e quantos filhos vai ter, se vai adotar, se vai fazer inseminação artificial, reprodução assistida, ou seja, a constituição da sua família é decidida por ela própria, mesmo que tenha deficiência mental, uma grande alteração da legislação e, consequentemente, da doutrina da jurisprudência, que entendimento anterior que esse relacionamento, o casamento ou união estável não eram válidos se não houvesse autorização judicial, precisaria de uma autorização judicial. Entretanto, entendimento hoje da lei expressamente previsto em lei no Estatuto da Pessoa com Deficiência, também chamado de Lei Brasileira de Inclusão, prevê expressamente a possibilidade da pessoa com deficiência contrair matrimônio ou manter união estável validamente, sem necessidade de autorização de qualquer outra pessoa. Outra questão que nós temos que enfrentar, a união estável criou um novo estado civil. Existe o estado civil de casado, estado civil de solteiro, de divorciado, estado civil de união estável. Entendimento majoritário de que sim, conforme entendimento inclusive do STJ, da ministra Nancy Andrighi em julgamento do STJ, mandou até constar em certidão de óbito a existência de união estável, mas não é pacífico. Tem entendimento na doutrina que defende que a união estável não é um novo estado civil. Entretanto, parece que o entendimento da maior posição majoritária da doutrina é de que sim, é um novo estado civil, a união estável, que se equivale ao casamento. Aliás, o Supremo Tribunal Federal já entendeu, inclusive, reconhecendo inconstitucionalidade de artigo de lei do Código Civil, justamente para igualar a união estável ao casamento,
né? De modo que é um estado civil tal como o casamento, equivalendo aos direitos e deveres do casamento. Outra questão importante é a coabitação. A coabitação é um requisito da união estável? E a resposta pode responder em exame de ordem, pode responder em concurso que vai acertar. Não é requisito. Súmula 382 do Supremo Tribunal Federal. Não é requisito, já está pacificado pela jurisprudência essa questão, não tem mais o que discutir. Vamos falar do patrimônio na união estável. Qual que é o regime de bens? Regra geral do regime de bens. Falamos isso lá na aula de regime de bens, não custa falar, repetir aqui rapidamente. O regime de bens se aplica à comunhão parcial. Se o casal quer escolher outro regime, se os companheiros ou os conviventes, né, as duas formas estão corretas de usar, companheiros de união estável ou conviventes de união estável, querem escolher um outro regime, podem escolher um outro regime. Através do quê? Através de contrato. Lembrando que esse contrato tem que ser escrito. Não pode ser verbal, tem que ser escrito. Não precisa ser escritura pública, nem reconhecer firma, mas tem que ser feito por escrito. Outra questão, se o contrato pode se aplicar ao passado, e a resposta é não. Feito, iniciando a união estável, por exemplo, obedecendo a regra geral, que é a comunhão parcial. Durante a união estável, o casal resolve mudar o regime de bens. Pode? Pode. Basta fazer o contrato. Ou se já fez um contrato antes, faz outro contrato escrito, sem qualquer problema. Mas essa mudança do regime é dali para frente. Tá? Esse novo regime escolhido é dali para frente. Tem gente que insiste em perguntar, vale um contrato particular? Vale, tem que ser por escrito, mas ele é válido. Normalmente me insistem em fazer essa pergunta para mim, porque para registrar no cartório de registro de imóveis algum aspecto, você vai precisar fazer escritura pública, mas é por conta do registro no cartório de imóveis. Né? O contrato particular, ele vincula, ele vale entre as partes? Vale. O judiciário vai reconhecer para fins de aplicar o regime de bens? Vai. Então, ele é válido, ele produz efeitos. Normalmente, o juiz vai aceitar e vai aplicar o contrato particular. Só quando você tiver que averbar alguma coisa junto à matrícula de imóvel, que você vai ter que fazer por escritura pública. Mas essa é uma exigência registral, do registro público. Tá? Não é que seja um requisito de validade. Não é um requisito de validade. O requisito de validade é ser escrito, conforme eu acabei de explicar. Tá bom? Então, não pode ficar com dúvida em relação a isso. Pode alienar imóvel sem autorização do outro? Não é pacífico também. Porque aqueles que entendem que não forma outro regime, entendem que não existe a exigência da autorização do outro companheiro. Portanto, posição majoritária, a maioria dos tabelionatos de notas exige sim, precisa sim, a autorização. Então, pode alienar bem imóvel sem autorização? Não, sem autorização não. A resposta é, precisa da autorização do companheiro ou da companheira para alienar imóvel, sim. A única coisa que o STJ tem entendido é como não existe, para proteger terceiro de boa-fé, se essa alienação é feita e o companheiro ou a companheira que vende, mentindo no tabelionato de notas que era solteiro, quando na verdade mantinha união estável, ele que responde civilmente por isso. Mas esse contrato de venda não é anulado para se proteger terceira pessoa. Tá? É válido o contrato, só que cabe indenização, responde por qualquer prejuízo, por perdas e danos, o companheiro que mentiu o seu estado civil lá no tabelionato de notas ao lavrar a escritura. Bem adquiridos antes da união estável se valoriza. Vai se comunicar? A mera valorização, por exemplo, de um imóvel, não. Isso não se comunica. Eu compro um apartamento. Ao longo do tempo, esse apartamento se valoriza, até porque tem correção monetária e tal, ou mesmo porque se construiu um shopping perto do apartamento e há uma valorização daquele bairro inteiro. Tá? Essa mera valorização sozinha, sem nenhum investimento de dinheiro, ele não se comunica. Os frutos se comunicam? Resposta, sim, os frutos se comunicam. Todos os frutos recebidos durante a união estável, seja de bens comuns quanto de bens particulares, tem que dividir. É o mesmo raciocínio que nós aplicamos lá no casamento, conforme nós estudamos
no regime de bens do casamento. Venda entre companheiros é possível? Sim, é possível. Entendimento da doutrina, da jurisprudência, de que os bens particulares podem ser vendidos. Ora, você pode vender para uma terceira pessoa, não teria razão se proibir vender para companheiro ou para companheiro, sem qualquer problema. É possível, sim. Qual que é a vara de competência? Vara civil ou vara de família? Já teve essa discussão no passado, é vara de família, né? Se tiver na comarca vara especializada de família e sucessões, deve ser ajuizada na vara de família todas as ações envolvendo União e Estado. Tá? Claro que tem comarcas menores, não tem vara especializada, aí distribui em uma das varas cíveis. Mas se houver vara especializada de família, deve ser ajuizada a ação na vara de família. Qual que é a competência para o ajuizamento de questões sobre união estável? Sobre união estável. São 3 regrinhas que se completam. Primeira regra, artigo 53 do Código de Processo Civil, no domicílio do guardião do filho incapaz, tá? Caso não haja filho incapaz, se utiliza o último domicílio do casal, ou se nenhuma das partes residir no antigo domicílio, aí, terceira regra, domicílio do réu. Então, 3 regrinhas. Primeira, domicílio do guardião, do incapaz, do filho incapaz, né? Não havendo filho incapaz, o último domicílio do casal, e se nenhum dos companheiros, companheira de união estável residir no domicílio do casal, então se utiliza o domicílio do réu. Seja homem, seja mulher, né? O domicílio do réu ou da ré. Dissolução da união estável. Precisa entrar com ação no fórum para dissolver a união estável? Bom, nem para terminar casamento, que é muito mais formal, precisa de intervenção judicial, sentença do juiz. Então, com muito mais razão, não há necessidade de decisão judicial. Salvo se houver incapaz menor, outro incapaz, ou aí um nascituro. Então, se a mulher está grávida, novidade do Código de Processo 733 do Código de Processo. Se a mulher está grávida, tem nascituro, feto em desenvolvimento, nascituro juridicamente, né? Essa gravidez, então, existe um nascituro, faz com que exista, então, um nascituro. Esse nascituro vai fazer com que haja necessidade de intervenção do Ministério Público e juiz de direito judicial. Se tiver menor, ou outro incapaz, ou nascituro, precisa de decisão judicial, intervenção obrigatória também do Ministério Público, do promotor de justiça. Tá? Também haverá necessidade de escritura pública quando haverá a fixação de alimentos para configurar título executivo extrajudicial, tá? A menos que se utilize outra forma de título executivo extrajudicial, como um instrumento particular com assinatura de 2 testemunhas ou de advogados e assim por diante. A escritura pública, quando há fixação de alimentos, é pacífico na doutrina, pacífico na jurisprudência, que permite depois a execução dos alimentos, inclusive com pedido de prisão civil, né? Há uma discussão se não foi feito por escritura pública, é um título executivo extrajudicial, com assinatura do casal e de 2 testemunhas, por exemplo, ou dos 2 advogados, por exemplo, se vai permitir a execução com pedido de prisão. Aí já não é pacífico, então a gente sempre sugere que faça por escritura pública, que aí o entendimento da doutrina da jurisprudência é pacífico, tanto da doutrina quanto da jurisprudência, o entendimento é pacífico, que é possível executar, inclusive com pedido de prisão, não apenas com o pedido de penhora. Ou quando houver partilha de bem imóvel. Aí é por uma exigência do registro público, do registro de imóveis. Você faz a escritura pública, porque senão você não consegue averbar junto ao registro de imóvel. Tá? Se não for incluir a divisão dos bens, aí não há necessidade da escritura pública. Se não tem alimentos, não tem rede de imóveis, aí não há necessidade de escritura pública. Tá? Basta fazer, se você quiser documentar, por instrumento particular, por ser o interesse do casal, ter um documento comprovando o término da convivência e, consequentemente, o término da união estável. Que, na verdade, se você tiver outras provas, se o casal tiver provas do término da união estável, do término da convivência, nem instrumento particular precisaria, na verdade. Basta ter prova. O problema é que a questão de prova, às vezes, para um companheiro terminou hoje, para a companheira terminou um mês atrás, ou vice-versa. E aí a questão de prova vai ser analisada pelo juiz. Se você tem um documento escrito, mesmo que instrumento particular, você tem uma prova, né, melhor
da data do término da união estável, da data do término da convivência, da data do término da união estável e, consequentemente, da data do término do regime de bens e todas as consequências da dissolução do término da união estável. Concubinato. Concubinato. Concubinato não se confunde com união estável. É diferente de união estável. Qual que é a diferença? União estável é um casal que pode casar, salvo aquelas exceções que eu acabei de falar na aula de hoje, mas pode casar, mas opta por não casar, viver como família. O concubinato é a convivência entre duas pessoas proibidas, impedidas para o casamento a 1727 do Código Civil. 1727 do Código Civil. Então, concubinato, quando o Código Civil fala em impedidas, é no sentido jurídico, é no sentido técnico. Impedidas por casamento, no sentido de impedimento matrimonial. Impedimento matrimonial do 1521, né? Irmão com irmã, pai com filho, tio com sobrinha, assim por diante, tá? Então, se há um relacionamento amoroso entre irmão e irmã, pode casar? Não. Pode configurar união estável? Não também. Esse relacionamento, o que vai ser? Concubinato. Um homem casado vive lá com a mulher e mantém um relacionamento extramatrimonial com uma outra mulher. Essa outra mulher sabe que ele é casado. Essa relação é um concubinato, não é união estável. É concubinato, não tem direito, posição tranquila do Egrégio Superior Tribunal de Justiça, o que popularmente se chama de amante, o amante, juridicamente se fala concubinato. E a concubina ou concubino não tem direito aos alimentos, regime de bem, não tem direito a nada. Não tem direito, tá? Alguns doutrinadores, particularmente eu não gosto dessa classificação, eu dei aqui porque alguns doutrinadores dão, concubinato puro e concubinato impuro. Concubinato puro seria uma expressão sinônima de união estável. A mesma coisa que união estável. Casal que pode casar, mas opta por viver em união estável. E o concubinato impuro é o concubinato de verdade, né? É o concubinato previsto no Código do 1727. Ou seja, as pessoas proibidas de casar, mas que mantém um relacionamento amoroso, né? É o caso do homem casado, que tem uma relação extramatrimonial, ou da mulher casada, que tem um relacionamento extramatrimonial. Esse relacionamento extramatrimonial, desse homem casado que vive com a esposa, ou dessa mulher casada que vive com o marido, é um concubinato, né? Ou o relacionamento da mãe com o filho, do pai com a filha. Não é nem casamento, nem pode ser configurado esse relacionamento com união estável, é apenas um concubinato, não gera direitos, não gera deveres, não gera direitos decorrentes do direito de família, tá? Entendimento é tranquilo do Egrégio Superior do Tribunal de Justiça que o relacionamento que caracteriza um concubinato, não união estável, concubinato, não gera direitos do direito de família, tá? Posição tranquila do STJ, tranquila do STJ. Mas então, a nossa aula de união estável, né? Nossa aula de união estável, os requisitos, todos os detalhes da união estável e, por fim, essa comparação com o concubinato, que nunca pode confundir união estável, casal pode casar, né? Pode configurar a união estável, forma de uma família, a lei permite a formação da família, vai gerar todos os direitos da família, alimentos, regime de bens, etc., pensão por morte do INSS, etc., na união estável. Concubinato, não. Concubinato não gera direitos, não gera direito a alimentos, não tem regime de bens, não gera direitos de pensão, direitos previdenciários e assim por diante, né? Então, está aí a nossa aula de união estável. Um abraço e até a nossa próxima aula.